E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como diagnosticar um coxim estourado e como fazer a substituição do coxim superior do câmbio da linha Renault, que é válido para o Clio, Megane, Scenic, Symbol, enfim, vários carros da linha Renault, tanto 1.0 quanto 1.6. Então aqui, mas antes disso, vou explicar para vocês o que é um coxim e como ele funciona. Então tá aqui, esse é o coxim que a gente vai fazer a substituição, original Renault, certo? O coxim, ele é uma peça que ele faz a fixação do motor ou câmbio à carroceria do carro. Só que essa fixação, ela não é totalmente fixa, digamos assim. Ela é uma fixação meio que flexível. Por quê? Ela é feita de borracha, como essa daqui, pode ser hidráulica também, como essa daqui, que além da borracha ela tem o óleo, ou em alguns casos especiais pode ser de PU. Nesse caso o carro acaba ficando um pouco mais rígido. Então, como que ela vai funcionar? Ela vai unir o motor ou o câmbio à carroceria, porém de modo que ela consiga ainda ter uma certa movimentação, uma flexibilidade. Isso é feito para não passar vibração para dentro do carro, porque se fosse totalmente fixa, tudo que o motor fizesse, a gente ia sentir lá dentro da cabine. Então, esses materiais que eu falei para vocês, eles são feitos para absorver essas vibrações do motor, mas ao mesmo tempo permitir o movimento natural dele. Normalmente, quando se dá problema no coxim, tem duas possibilidades, né? São duas formas de dar problema. O primeiro é o coxim estourar. Então o motor ele vai ficar muito solto, entendeu? Porque o movimento ele tem que ser restrito, não pode se movimentar demais. Então, se o coxim estourar, o motor vai se balançar demais. Então, acaba dando uns trancos. Você sente uns trancos no carro quando você vai sair ou quando você vai parar. E lá dentro da cabine também tem muita vibração. Outra possibilidade é a borracha ficar ressecada, devido a muito tempo de uso, calor do motor e etc. A borracha começa a ressecar e trincar. Então, apesar de não estar estourado o coxim, ele também pode passar vibração para dentro do carro. Então, basicamente, são essas duas possibilidades de problema de coxim. Então, agora eu vou mostrar para vocês como fazer o diagnóstico para confirmar se o coxim está estourado. Esse diagnóstico ele vai funcionar da seguinte forma. A gente vai ligar o motor, né, deixar o carro em funcionamento normal, engatar uma marcha, né, a primeira ou a ré, e ficar com o pé na embreagem. E aí a gente vai começar a fazer assim com o pé, ó. Não vai soltar a embreagem inteira, vai soltar até a metade. Vai ficar fazendo assim, ó. Entendeu? Apertando e soltando a embreagem até a metade, como se fosse sair com o carro, mas sem sair. E obviamente com o freio de mão puxado para não correr o risco de bater o carro, né? Então a gente vai fazendo isso. E aí, alguém tem que ficar aqui olhando o movimento do motor. Porque o motor, como eu falei para vocês, eles têm que se movimentar, mas esse movimento ele não pode ser excessivo. Então eu vou filmar para vocês, eu vou deixar o celular gravando aqui, vou ligar o carro e vou fazer esse teste. E aí vocês observem como o motor está se movimentando. Bom, tá aí galera, eu acho que não deu pra pegar muito bem no vídeo, né, porque eu ainda não tenho os melhores recursos, né, pra isso, mas a gente vai trabalhando com o que a gente pode. Então assim, não sei se deu pra pegar no vídeo, mas a maior parte da vibração, do movimento, ela vem dessa região aqui, porque o câmbio ele fica ligado através dessa peça aqui, ó, tá aparecendo mais ou menos aqui assim, ó, tá vendo? Nessa parte aqui a gente percebe um movimento muito forte do câmbio. Então isso significa que esse coxim aqui provavelmente já está estourado. Então pode ser esse daqui também, não nesse caso, né? Mas se você perceber que a sua vibração
o seu movimento ele vem mais forte aqui, é porque esse coxim está estourado, certo? Então agora eu vou começar a desmontagem aqui. O primeiro passo vai ser a gente desmontar o protetor de cárter, nesse caso aqui, que tem, né? Então agora a gente vai erguer o carro, tirar o protetor, porque a gente precisa calçar o câmbio. Porque como isso daqui segura o câmbio, né? O coxim segura o câmbio, se a gente simplesmente tirar o coxim, o câmbio vai cair e consequentemente o motor. Então eu vou mostrar para vocês a desmontagem do protetor de cárter e depois a gente prossegue. Mas antes, não se esqueça de deixar a sua curtida caso você tenha gostado do vídeo e se inscrever no canal caso você curta conteúdo sobre carro. Mas é isso aí, vamos colocar a mão na massa agora. Então tá aqui, ó, o carro já erguido, né? Ergui ele com o macaco, normal, esse é o ponto de apoio. E coloquei o cavalete aqui nesse parafuso da estrutura do carro mesmo. O importante, galera, é nunca mexer no carro apenas com o macaco apoiando o carro. Então, se você não tiver cavalete, deixa o macaco, mas coloca algum outro apoio, caso o macaco falhar, né? Não dá para confiar 100%. Então aí você pode colocar as próprias rodas do carro, ou tijolo, bloco, o que você tiver. Mas entrar só com o macaco é muito perigoso. Então agora a gente vai remover o protetor de cárter. Bom, já aqui debaixo do carro, né, o protetor de cárter do 1.0 ele é mais simples de soltar. São apenas 4 parafusos. Um aqui, outro aqui e outros na mesma posição do lado de lá. Um aqui e outro lá. Do 1.6 já é um pouquinho mais complicado, porque ele tem vários outros parafusos para soltar. Mas esse aqui é bem tranquilo, não tem segredo. Bom, tá aqui, ó, protetor de cárter já removido, a capinha do câmbio também. Aqui são 4 parafusos 10. Aqui inclusive já andaram perdendo alguns, né? Algum mecânico que mexeu antes perdeu. Tá, cada parafuso é de um tipo. São todos 10, mas cada um é de um jeito. Uns são os menores, outros não. Esse daqui precisa de porca, porque provavelmente perdeu a arruela que vai lá, fixa no carro, né? Mas é isso. Esse carro parece estar com vazamento de câmbio. Ou estava, já foi resolvido, mas não foi limpo, né? Então tá bem sujo. Depois eu vou dar uma limpada aqui também. Então é isso. Agora a gente vai apoiar o motor e aí começar a desmontagem. Apoiar o câmbio, perdão. Bom, então tá aqui o motor calçado. Coloquei um taco de madeira para dar um apoio pro macaco e outro taco de madeira para apoiar no câmbio. Se dá para mostrar para vocês. Ele está apoiado nessa primeira parte aqui do câmbio, que aí não tem problema. Agora vamos retirar a bateria. Isso aí, pessoal, a bateria já removida, né? Para remover aqui os bornes da bateria, uma chave sextavado 8 nas duas. E tem essa trava aqui, que ela tem o parafuso tem a entrada Torx lá no meio e também um sextavado 13. Então aqui, tirando o suporte e a bateria, a gente já tem acesso ao coxim do motor. Aqui, nesses dois da ponta, também são um sextavado 13 e nesse do meio um sextavado 16. Então, só lembrando que aqui o motor, o calço do câmbio, perdão, ele está só encostado. Você não precisa erguer até subir o câmbio. É só apoiar o câmbio mesmo, para a gente poder mexer aqui. Então vou começar a soltar e mostro para vocês. Bom, então tá aqui, pessoal, tirei aqui a capa da caixa de fusíveis para liberar um pouquinho mais de espaço. Tá aqui uma barra de força com extensor médio, extensor longo e a ponteira 13. Então vou começar só afrouxando os parafusos laterais. Nesse momento a gente só quebra o torque. Não vai ser feita não vai soltar completamente. Agora já com a catraca, terminado de soltar os parafusos, as porcas.
pessoal, todas as porcas já foram soltas, né? E vocês viram que o parafuso ele acabou rodando junto, né? Que ele vai preso lá por baixo, mas a porca começou a rodar e o parafuso rodou junto no final. Então aqui por baixo, não sei se vai dar para mostrar, que o acesso é um pouquinho complicado, mas aqui ó, é aberto, tá vendo? Então a gente consegue enfiar, colocar a mão aqui por baixo, abaixa um pouco o parafuso, segura ele e aí vem soltando a porca. E aí já segura o parafuso para ele não cair também. Então aqui o coxinho ele já está solto, agora a gente vai tirar ele daí. Dois mil anos depois. É, galera, finalmente saiu. Vocês acompanharam aí, deu bastante trabalho. Passei WD, mas ele estava bem grudado. Tive que chamar meu ajudante aqui, ó. Ó o ajudante aí, ó. Essa barra de força. Tive que usar ela para empurrar, né, o coxinho e ele soltar, que ele estava bem grudado mesmo aqui, não saía. Mas tá aqui, ó. O coxinho ele não está totalmente quebrado, né? Não está totalmente estourado, mas ele tem umas trincas. Acho que na filmagem não vai dar para ver, mas ele tem algumas trincas ao longo dele que pode estar causando aí um movimento excessivo do motor. Então eu vou colocar a peça nova agora. Bom, então tá aqui a peça nova, né? Foi bem barato, galera. A gente comprou pela loja oficial da Renault no Mercado Livre e não foi nem R$60. Então tá compensando comprar as coisas no Mercado Livre, lógico, desde que na loja oficial da Renault. Então sempre bom observar a posição de montagem, né? Então aqui, ó, o original ele tava com esse cortezinho para frente do carro, né? Então ele vem com essa posição aqui, essa parte prateada para cima e essa parte virada para frente do motor. Então vamos colocar da mesma forma que a gente tirou. Então aqui, ó, vocês viram que a peça ela já encaixou, porém ela não está totalmente encostada na estrutura do carro. Por quê? Como vocês viram aí no vídeo, eu tive que erguer um pouco o motor para ficar mais fácil de soltar. Então agora eu vou abaixar ele de volta. Mas antes eu vou deixar a porca aqui de cima encostada. Isso aí, galera, agora vamos dar o torque final aqui, utilizando o torquímetro, né?
uma ferramenta que eu já queria há bastante tempo aí, felizmente deu para comprar. Meu pai vai usar, que ele vai fazer o motor da Ranger dele, também vai ser feito em casa, então ele comprou, né? Então já ajuda bastante. Então eu não encontrei na Renault a tabela de torque dessas porcas aqui, mas pesquisando na internet, como é um sextavado 13, eu vou dar 42 newtons nesse, não, perdão, 40 newtons nesses dessas duas porcas laterais, e nesse daqui eu acho que vai ser 80, confirmo para vocês, mas vamos lá. Então o torquímetro, ele funciona, a gente não vai dar para ver no vídeo, mas ele tem uma tabela aqui onde a gente coloca o número de torque que a gente quer. E aí a gente vai apertando, e aí quando der o torque desejado, ele vai dar um estalo, porque esse daqui é um torquímetro de estalo. Mas tem também os torquímetros digitais que mostram exatamente quanto de torque você está dando. Então vamos começar. Tá aí, galera, o coxim já torqueado, né? Nesse momento a gente já pode retirar o calço do motor que a gente fez lá com o macaco e voltar agora as coisas aqui pro lugar. Então vamos lá. Tá aí, galera, tudo em seu devido lugar agora. Só uma observação sobre o cárter, né? O protetor de cárter, na verdade, que eu tinha falado que de um lado ele tava com uma porca e do outro lado não. E achando que pudesse ter perdido o parafuso original, mas não. Os dois lados estavam com porca, é que eu não tinha visto o outro. Então eu acredito que seja original mesmo. Então eu precisei, por cima, a gente vem com uma chavinha 10, sextavado também, trava a porca, e aí por baixo a gente vem com a chave e aperta o parafuso, ou solta também. Então é isso, vamos ligar o carro aqui e refazer o teste. Então é isso, galera, não sei se no vídeo deu para pegar bem aí a diferença, né? Câmera é sempre meio complicado, mas pessoalmente deu para ver uma diferença assim, ele não está mexendo mais com tanta intensidade. Então agora é rodar com o carro, né? Ver se percebe alguma diferença no dia a dia. Mas tá aí, mais um serviço aí concluído, mais um vídeo pro canal, graças a Deus. E isso aí, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida. Se você gosta de conteúdo sobre carro, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E é isso aí, pessoal. Lembrando que eu não sou profissional, mas procuro fazer as coisas da melhor forma possível. Abraços e até o próximo vídeo.